Eu tenho 4 anos de padre, eu sou assessor eclesial da Renovação Carismática da Arquidiocese de Cuiabá, mas eu sempre digo o seguinte, eu não vejo o meu sacerdócio sem a experiência carismática que marca a minha história. Eu tenho 4 anos de padre, mas eu tenho 20 anos de batismo no Espírito Santo, graças a Deus. E eu não consigo visualizar o meu sacerdócio se não fosse o batismo no Espírito Santo. Eu cresci dentro da Renovação Carismática Católica, meu pai e a minha mãe em Porto Alegre, membros de grupo de oração, minha mãe intercessora, viu, Josi? Meu pai pregador, então aqui me sinto muito identificado historicamente com o Leandro, com a Josi e com toda a família carismática que nos acompanha agora em todo o Brasil. Paulo recupera a vista e Paulo fica cheio do Espírito Santo. Mas primeiro, Paulo precisou cair do cavalo. E essa é a primeira coisa que eu quero que a gente entenda na tarde de hoje. Para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, nós precisamos também cair do cavalo. Eu precisei também cair do cavalo um dia. Eu me lembro como se fosse ontem. A primeira vez que eu tive num grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Eu tinha mais ou menos 10 anos de idade. A minha mãe, todas as semanas, em Porto Alegre, participava às terças-feiras à tarde de um grupo de oração na paróquia Santa Terezinha. Eu fui com a minha mãe no grupo de oração. E quando eu entrei naquele grupo de oração, eu encontrei muita gente ali cantando, louvando, e as pessoas, eu percebi ali, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, uma alegria diferente no coração daquelas pessoas. Mas sabe, quando eu vi aquelas pessoas, daqui a pouco, começaram a orar, eu pensei assim, acho que esse povo é doido. Eu precisava cair do cavalo. E eu comecei a cair do cavalo vendo a experiência carismática da minha mãe naquele grupo de oração. Porque a minha mãe, ela caiu do cavalo antes do que eu. A minha mãe sempre foi uma mulher muito boa, uma ótima mãe. Mas a minha mãe, assim, ela era muito sem paciência, sabe? Perdia a paciência muito fácil, uma pessoa muito impaciente, e eu não gostava disso. Só que aí eu percebi uma coisa. A partir do momento, Josi, que a minha mãe, todas as semanas, começou a participar daquele grupo de oração, o coração da minha mãe mudou. A minha mãe, de certa forma, deixou de ser Saulo e começou a ser Paulo. E a minha mãe se tornou uma pessoa muito mais carinhosa, muito mais compreensiva, muito mais doce, muito mais meiga. Eu pensei assim, eu preciso conhecer esse Espírito Santo. Eu estava começando a cair do meu cavalo. Mas aí, Leandro, sabe o que aconteceu? O meu pai, que ainda não era pregador, ele começou a participar da Renovação Carismática Católica. Ele foi em um encontro, também em Porto Alegre, na paróquia São Martinho, do padre Ladislau. E aí o meu pai passou também por uma experiência de cair as escamas dos seus olhos, receber o Espírito Santo. O meu pai, que era uma pessoa, claro, sempre muito boa, muito honesta, muito trabalhadora, mas o meu pai era muito estressado, reclamava demais, reclamava da vida, se vitimizava. E quando eu vi o coração do meu pai mudar, naquele encontro com o padre Ladislau, ele deixou de ser Saulo e começou a ser Paulo. Eu vi que o meu pai se tornou uma pessoa muito mais alegre, muito mais realizada, muito mais tranquila, e eu pensei assim, olha, eu preciso conhecer esse Espírito Santo. Mas eu demorei um pouquinho para cair do cavalo, até que no dia, olha, data importante a gente não esquece, eu fui batizado no Espírito Santo, Josi, no dia 26 de fevereiro de 2001, lá em Cachoeira Paulista, em um encontro da comunidade Canção Nova. Como eu sempre gosto de usar a comparação, o batismo sacramental que eu recebi quando eu tinha 45 dias de vida, eu sempre gosto da comparação de um presente. O batismo é um presente que a gente recebe do céu. E aqui é importante a gente fazer essa distinção teológica
eu como padre preciso fazer isso entre o batismo sacramental que eu recebi quando tinha 1 mês e meio de vida e aquilo que nós chamamos de o batismo no Espírito Santo, ou a efusão do Espírito Santo, que eu diria que é o seguinte: no batismo sacramental, a gente recebe o presente. Só que um presente, como vocês sabem, ele precisa ser desembrulhado, não é isso? Eu lembro quando eu era criança, você pode pensar, por exemplo, na sua infância. Qual que é o presente que você mais gostou de ganhar? Uma bola, um brinquedo? No meu caso, foi um videogame. Eu me lembro quando eu ganhei meu videogame aos 9 anos de idade. Leandro jogava videogame também, não jogava? Na nossa época, né? Eu fui correndo, abri aquele presente, liguei meu videogame e fui jogar. Mas me responde uma coisa. Se eu deixasse aquele pacote fechado embaixo de uma cama e não abrisse, para que ia servir esse videogame? Para nada, porque ele nunca ia funcionar. Então eu gosto de falar que o batismo no Espírito Santo ou a efusão do Espírito Santo é quando a gente abre na totalidade esse pacote. A gente pega esse presente e a gente passa a utilizar esse presente de forma que o Espírito Santo, através dos seus dons, dos seus frutos, dos seus carismas, sim, o mesmo Espírito Santo que um dia nós recebemos no nosso batismo sacramental, ele transborda de uma forma poderosa na nossa vida. Alguns teólogos, até para fazer a diferença, para não causar confusão, eles preferem falar efusão do Espírito Santo. Mas o termo bíblico é batismo no Espírito Santo. Por isso, os dois termos, bem entendidos, eles valem para nós. Quando Jesus se refere à experiência carismática que os apóstolos passaram em Pentecostes, ele fala: sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Mas primeiro, é preciso cair do cavalo. Eu viajei para Canção Nova com 17 anos, era o ano de 2001, um acampamento de carnaval pregado por 2 colunas da igreja. Monsenhor Jonas Abib, grande apóstolo do Espírito Santo, e o nosso querido e saudoso Padre Léo. Então era um momento de adoração no carnaval, em que o Padre Léo, lá no rincão antigo da Canção Nova, em Cachoeira Paulista, o Santíssimo Sacramento estava exposto no altar. E naquele dia, o Padre Léo, ele foi para mim Ananias. Ele foi para mim apóstolo do Espírito Santo. Porque enquanto o Padre Léo, ele intercedia naquele palco, naquele altar, eu, no meio de toda aquela juventude, estava prostrado por terra. Eu me prostrei Saulo e levantei Paulo. Eu não sei o que aconteceu naquela hora. Eu sei que eu caí do cavalo e eu levantei diferente. Isso é o batismo no Espírito Santo. Então, antes de nós olharmos para Ananias como instrumento, como apóstolo do Espírito Santo, nós precisamos compreender de fato o que o batismo no Espírito Santo ele faz em nós. E aí eu digo assim, muita gente às vezes reduz a coisa como se fosse uma simples emoção, como se fosse lágrimas, como se fosse arrepios. Claro, tudo isso pode acontecer também. Os próprios santos doutores da igreja, eles falam que Deus, no início da caminhada de alguém, ele derrama muitas consolações sensíveis. Isso faz parte dos frutos do Espírito Santo. E naquele dia que eu estava prostrado no chão da Canção Nova, diante do Santíssimo Sacramento, diante de Ananias, que para mim naquela hora se chamava Padre Léo, eu experimentei ali uma alegria, uma felicidade tão grande, que eu jamais experimentei de novo na minha vida, e que eu tenho certeza, era um pouquinho do céu que eu vivi naquela noite do dia 26 de fevereiro. Mas, como eu dizia para vocês, o sinal do batismo no Espírito Santo não são os sentimentos, não são as lágrimas, não são os arrepios. É a mudança de vida. É deixar de ser Saulo e se tornar Paulo. Foi isso que aconteceu comigo naquele dia.
Eu costumo dizer, Josi, que o batismo no Espírito Santo é uma experiência tão poderosa que vira do avesso a vida da pessoa. É como se Deus, Leandro, flechasse o coração da pessoa com flechas de amor e a pessoa nunca mais consegue viver sem Deus. É claro que ela pode recair no pecado, porque Deus não tira a liberdade, até porque o nosso Saulo, né, o nosso homem velho, ele continua dentro de nós, querendo voltar. Então a luta espiritual continua depois do batismo no Espírito Santo. Mas como eu sempre digo, olha, para uma pessoa que foi de verdade batizada no Espírito Santo, voltar a viver no pecado, ela tem que brigar muito com Deus, porque Deus cercou a pessoa de amor. Isso é o batismo no Espírito Santo. Então, naquele dia de Atos dos Apóstolos, Saulo viveu isso, se tornou Paulo, evangelizador, missionário, e Ananias, que para mim um dia foi o Padre Léo. Você pode pensar também na sua conversão, no seu batismo no Espírito Santo. Quem que foi aquele que estava conduzindo a oração naquele momento? Se é que foi uma oração conduzida, porque o Espírito Santo é livre, ele pode batizar uma pessoa dentro de casa, né? Quem que estava ali, quem sabe, pregando naquele encontro? Quem que foi Ananias que um dia impôs as mãos sobre você e também naquele dia caíram as escamas dos seus olhos? Então, Ananias, como o apóstolo do Espírito Santo, eu diria, Josi, que ele é para nós um modelo de intercessão. Porque naquele dia, Ananias impôs as mãos e Paulo foi curado da sua vista e principalmente da sua visão espiritual. Perfeito, assim, sabe, padre, perceber, fazer esse paralelo, né, da pessoa de Ananias com a pessoa do intercessor, né, nós vemos ali logo desde do capítulo 9, né, de Atos dos Apóstolos, essa experiência muito forte de Paulo, né, que você, senhor, bem relatou, ao cair do cavalo, foi introduzido a Damasco, foi até a casa de Judas, mas eu penso que até no momento que Paulo, no tempo Saulo ainda, né, chegou a Damasco, acho que Deus procurava por alguém que fosse capaz de ouvir o próprio Deus e obedecê-lo. Ele estava procurando e ele encontra sempre alguém, encontra quem está em oração. A gente vê logo aqui no versículo 10, né, que então Ananias estava em oração quando o Senhor revela a ele. E a gente diz que aqui é verdadeiramente um exemplo de intercessão profética, porque o próprio Deus revela a Ananias a situação de Saulo. Diz para ele o que ele deve fazer, como que ele deve orar, né? Então é perfeito perceber isso, como que Deus vai ao encontro, sabe? Deus poderia concluir a sua obra por inteira ali, né? Mas ele foi atrás de um intercessor. Ele tem ido atrás de cada um de nós para que possamos ser verdadeiramente esses apóstolos deste novo tempo, sabe? Apóstolos no batismo, no Espírito Santo. É necessário voltarmos, então, a ser esse apóstolo que esteja atento em oração, capaz de ouvir a voz de Deus e de obedecer. Aí eu queria fazer uma pergunta, então, para o senhor, padre. Qual foi, então, o efeito? O que o senhor percebe? Qual foi o principal efeito da intercessão, sabe? Da obediência, na verdade, de Ananias a Deus. Porque a gente vê na leitura, e, irmão, você vai ver logo depois, Ananias, ele relutou um pouquinho quando Deus disse assim, vai lá, ora por ele. Ele reluta um pouquinho, ele disse, Senhor, mas você sabe, ele tem perseguido os cristãos, ele reluta em ir, sabe? Ele questiona, porque isso é fruto também de quem tem experiência com Deus. Escuta a voz de Deus, não duvida que é Deus que está falando com ele, mas espera aí, Senhor, o que o Senhor está pedindo, o Senhor tem certeza que é isso mesmo? E Deus vai, este homem será... E Deus fala para ele o que Saulo, então, se tornaria para, então, a igreja se tornaria, então, para os planos do Senhor, né? Então, perfeitamente ali a gente vê os planos de Deus se cumprindo na vida de Paulo, na vida de Saulo, que se tornou Paulo, e na vida da igreja, né? Então, qual o efeito, padre, dessa obediência, então, de Ananias na vida de Paulo? Olha, a obediência de Ananias foi o meio, foi o instrumento para que fosse forjado o apóstolo dos gentios, aquele que anunciou o evangelho para os pagãos.
Então, eu quero falar aqui de maneira muito especial para os intercessores, não só os intercessores ministeriados, como a gente fala na renovação, mas um pregador, Leandro, também é chamado a ser intercessor. Cada vez, Leandro, que você pegar um microfone para subir num palco, você está ali sendo Ananias na vida daquelas pessoas. Como é importante para um pregador, para um padre, antes de começar a falar, também clamar o Espírito Santo sobre a Assembleia, porque o mesmo Espírito que inspira o pregador a falar, a pregar a palavra, também inspira os ouvidos e o coração de uma Assembleia para compreender a palavra, para receber o Espírito. Então, nós poderíamos falar assim, da obediência de Ananias, mas eu quero trazer aqui também o exemplo da obediência de outros Ananias do nosso tempo, uma delas, a beata Helena Guerra, que foi Ananias, que foi uma apóstola do Espírito Santo, e o Papa Leão XIII, que se tornou também Ananias e apóstolo do Espírito Santo. Vocês sabem que a beata Helena Guerra, no final do século XIX, ela também recebeu uma profecia de Jesus, em que, em um tempo que pouco se falava do Espírito Santo, alguns teólogos da época, inclusive, chamavam o Espírito Santo de o grande desconhecido. Aquela época não tinha renovação carismática, aquela época não tinha Monsenhor Jonas, não tinha Padre Léo, né? Então, se falava do Espírito Santo de uma forma teológica, mas muitas pessoas nunca haviam experimentado de fato a ação concreta do Espírito na sua vida. Aí alguém pode perguntar assim, mas padre, como assim? Que heresia? O senhor está dizendo então que o Espírito Santo abandonou a igreja? Claro que não, gente. O Espírito Santo sempre continuou agindo pelos sacramentos, pela hierarquia, pelo Papa, pelos bispos. E veja, mesmo a ação carismática do Espírito Santo sempre se fez presente, pelo menos na vida dos santos. Isso nós vemos em toda a história da igreja. Mas como diz o Monsenhor Jonas Abib, o sol brilha mais forte em dois momentos do dia. Quando o dia começa e quando o dia termina. Então, os carismas do Espírito Santo, que brilharam de uma forma mais forte no início da igreja, a necessidade dos carismas para evangelizar os pagãos. Agora, quando nós chegamos e nos aproximamos dos últimos tempos, os dons carismáticos voltam a brilhar de uma forma mais forte. Mas para isso Deus precisava de um instrumento, de um Ananias, para a igreja do final do século XIX, que foi a beata Helena Guerra. E aí Jesus, em profecia, falou com ela para que ela escrevesse ao Papa da época, Leão XIII, falando da necessidade de falar mais sobre o Espírito Santo para a igreja daquele tempo. Foi por causa das cartas que a beata Helena Guerra trocou com o Papa Leão XIII, que de início ele publicou 2 encíclicas sobre o Espírito Santo, o que na época já foi uma revolução espiritual e teológica na igreja do seu tempo. E mais ainda, olha só o ato profético. No dia 31 de dezembro de 1900, ou seja, exatamente na virada do século XIX para o século XX, o Papa Leão XIII entrou em vigília no Vaticano com os cardeais para quê? Para consagrar o século XX ao Espírito Santo. E aí Leão XIII foi Ananias. Agora, ao mesmo tempo, presta atenção nisso, que o Papa Leão XIII em Roma entrava em vigília. Lá nos Estados Unidos, uma igreja protestante, metodista, um pastor chamado Charles Parham, ele juntou 40 pessoas que ficaram durante 3 meses fechados numa casa, estudando a Bíblia. Aí, eu preciso aqui abrir um parênteses teológico. Posso fazer isso? Para a gente entender essa realidade.
A pergunta é a seguinte, vou lançar um desafio para vocês, Josi e Leandro. Existe um dogma que fora da igreja não há salvação. Mas agora eu pergunto para vocês, um irmão evangélico, um irmão protestante, ele pode se salvar? O que a gente pode responder de tudo isso? Olha, primeira coisa, lá no céu, todo mundo vai ser católico. Só que tem muita gente que descobre que é católico na hora que chega lá. Tá entendendo? Então, existe na teologia, e é importante a gente esclarecer isso, para a gente colocar também os fundamentos teológicos daquilo que é a experiência do batismo no Espírito Santo nos nossos tempos. Então, veja só, quando um irmão evangélico protestante, ele busca a verdade de coração reto, ok? Entenda bem o que eu estou falando. É alguém que busca a verdade e o bem de coração reto. Ele está inserido no corpo de Cristo. Ele está inserido na Igreja Católica. Ele é um membro invisível do corpo de Cristo, que é a Igreja Católica, mesmo que ele não saiba. Talvez porque ele nunca tenha conhecido de verdade aquilo que é a fé católica, na sua riqueza, no seu esplendor. Então, sim, através dessa busca sincera da verdade e do bem, ele pode chegar no céu. E lá no céu, ele vai ser católico, junto conosco. Então, ele vai se salvar não por ser protestante, mas apesar de ser protestante. Então, quando nós temos essa visão espiritual, essa visão mística do corpo de Cristo, nós podemos, sim, entrar em uma comunhão de oração com os nossos irmãos evangélicos protestantes. E o Papa Francisco tem nos falado sobre isso, porque quando ele colocou as 3 prioridades da Caris, esse serviço de pastoreio a todas as realidades carismáticas da igreja, as comunidades novas, o movimento eclesial e todas as expressões, o Papa Francisco, ele diz que as 3 prioridades da Caris o batismo no Espírito Santo, o serviço aos pobres e o ecumenismo. Então, nós precisamos compreender o ecumenismo dentro daquilo que é a teologia da igreja, certo? Então, por isso que eu quero dizer o seguinte, através de uma busca sincera da verdade e do bem, sim, um protestante pode chegar no céu, e a maioria dos batismos das igrejas protestantes tradicionais, estou falando aqui de sacramento, a igreja reconhece. Então, nesse sentido, sim, nós podemos estar em uma comunhão espiritual com os nossos irmãos evangélicos e protestantes. Então, volto para a história. Vamos falar aqui de Ananias. Ao mesmo tempo que o Ananias, Leão XIII, lá no Vaticano, entrava em oração com os cardeais para consagrar o século XX ao Espírito Santo, o pastor metodista Charles Parham, ele estava lá com 40 pessoas em oração nos Estados Unidos, em Kansas, no dia 31 de dezembro de 1900, exatamente às 19 horas. Tem uma coisa, Josi, que se chama fuso horário. Então, ao mesmo tempo que era 19 horas nos Estados Unidos, era 2 horas da manhã lá no Vaticano. Então, enquanto o Papa Leão XIII, Ananias, terminava de consagrar o século XX ao Espírito Santo, alguns irmãos cristãos metodistas nos Estados Unidos tinham uma experiência carismática. Aqui eu estou falando do fato histórico. Vocês façam a interpretação teológica que quiserem. Mas Jesus prometeu a Pedro, o que Pedro ligasse na terra, Jesus ligaria no céu. Só que Jesus não disse onde que a graça iria cair. Então, a partir daquela experiência carismática que aqueles irmãos metodistas tiveram, que depois foi também se espalhando na igreja pentecostal, em tantas denominações cristãs, e dentro da igreja católica, a partir de Duquesne, no ano de 1967, nós vemos uma experiência carismática compartilhada entre cristãos católicos e cristãos evangélicos, que se tornou mundial. E aí alguém poderia me perguntar assim, mas padre, então o senhor está dizendo que
o avivamento carismático do nosso tempo começou entre os protestantes? Não, começou na Igreja Católica. Beata Helena Guerra e Papa Leão XIII, que foram esses Ananias. Então nós vemos o poder que tem uma consagração. Claro, falamos aqui de uma consagração de um Papa, mas poderíamos falar aqui de uma consagração de uma família, de uma consagração de um grupo de oração, né? Nós falamos aqui de uma imposição de mãos de um pastor, o Charles Parham, mas nós poderíamos falar aqui da imposição de mãos de um intercessor em um grupo de oração, em um retiro. Por isso nós precisamos voltar a crer no poder da oração, no poder de uma consagração, no poder de mãos estendidas sobre a vida de alguém, do mesmo jeito que a Beata Helena Guerra foi Ananias, do mesmo jeito que o Papa Leão XIII foi Ananias, do mesmo jeito que o pastor Parham foi Ananias na vida daquelas pessoas, nós também podemos ser Ananias na vida de alguém, mas para isso precisamos da obediência. Escutar a profecia, cumprir a profecia, estender as mãos e proclamar a profecia. Padre, maravilhoso, né? Perceber o fruto da obediência, né? Então, tudo isso é consequência, é fruto daqueles que obedeceram. O senhor trouxe muito bem aqui o Papa Leão XIII, a Beata Helena Guerra, né? Trazendo ele como uma pessoa de Ananias, assim como ele obedeceu a voz do Espírito, né? E todos nós hoje vivemos essa experiência profunda porque teve alguém que obedeceu. E a gente precisa obedecer, voltar a obedecer a Deus. Por mais que a gente muitas vezes fale de obediência, a gente ainda resiste a algumas coisas, né? Porque queremos entender tudo, né? E certamente Ananias não entendeu todos os planos de Deus. O Papa Leão XIII também não, Beata Helena Guerra também não, mas obedeceram, né? Então é fundamental para que a gente possa ver os frutos, né? Os frutos daquilo que Deus quer fazer, os planos de Deus para aqueles pelos quais nós intercedemos, porque Ananias pôde ver, então, um pouco dos planos de Deus na vida de Saulo e em favor da igreja, né? Eu tenho mais uma pergunta, então, padre, para fazer ao senhor, né, nesse sentido também. A oração, ela transforma verdadeiramente as realidades que para nós, são inatingíveis? Toda a nossa oração realmente é capaz de mudar todas as realidades, ou tem alguma situação que a oração não muda de jeito nenhum? Olha, tem um santo que é Santo Afonso Maria de Ligório, que ele fala que existem 4 coisas, presta atenção nisso, são 4 coisas que fazem da nossa intercessão uma oração infalível. Ou seja, uma oração que nunca falha. Uma oração que nunca dá errado. Eu estou aqui citando um doutor da igreja, mas eu não estou falando aqui de uma teologia rebuscada, não. Eu estou falando aqui de prática. Eu estou falando aqui de algo que tem um fundamento bíblico, como eu vou mostrar para vocês agora. Santo Afonso escreveu um livrinho chamado A Oração, muito fácil de encontrar. E Santo Afonso ele diz que as 4 qualidades da oração infalível, guarda no coração: a fé, a humildade, a perseverança e a súplica da salvação. E isso a gente precisa entender. O intercessor precisa ser uma pessoa de fé, o intercessor precisa ser uma pessoa de humildade, de perseverança e de clamor de salvação. Veja, quando Jesus, na Bíblia, realiza milagres, é claro que ele tem o poder de realizar do jeito que ele quer, como ele quer e na hora que ele quer. Mas veja, normalmente os milagres que Jesus realiza acontecem a partir da fé de alguém. Seja da pessoa que recebe o milagre, no caso Saulo, que se torna Paulo, ou seja a partir da fé da pessoa que ministra o milagre. Pedro e João, por exemplo, que curaram um paralítico na porta do templo, logo depois do Pentecostes. Tanto que Jesus, quando uma pessoa muitas vezes era curada, Jesus dizia assim: a tua fé te salvou. Então, gente, a nossa fé, repito, seja a fé da pessoa que recebe a cura, ou seja a fé da pessoa que intercede, que estende as mãos, a fé é um veículo
para que a ação de Deus aconteça. Tanto que na cidade de Nazaré, a Bíblia diz que Jesus não realizou milagres. Por quê? Porque aquele povo não tinha fé. Então, gente, Deus realiza quando Ele quer, na hora que Ele quer. Mas a experiência bíblica mostra que, normalmente, os milagres acontecem em ambientes em que as pessoas têm fé. Então, essa é a primeira qualidade que a oração de um intercessor precisa ter: a fé. Segunda qualidade, a humildade. E nós precisamos crer no poder de Deus, porque a gente está num tempo em que a gente ouve um discurso em que as pessoas toda hora falam: você pode, você consegue, você isso, você aquilo. É claro que nós conseguimos muitas coisas, claro, também pela graça de Deus, mas o que nós, como intercessores, precisamos compreender é que o poder não é nosso, o poder é de Deus. E quando nós entendemos isso, aí nós temos a capacidade de ter a humildade de reconhecer isso e pedir a Deus aquilo que nós precisamos. É por isso que Jesus, no Evangelho, ele compara a oração que agrada a Deus com a oração de uma criança. Não é isso que Jesus falou? Quando Jesus disse assim, que o reino dos céus é daqueles que têm um coração de criança, porque uma criança ela é pequena e ela sabe que é pequena. Uma criança ela sabe que ela precisa do pai, uma criança ela sabe que ela precisa da mãe, e por isso nós precisamos de Deus, nós precisamos de nossa mãe, a Virgem Maria, e como crianças nós precisamos pedir. Aí alguém pergunta: mas padre, para que eu vou pedir? Se Deus, ele já sabe aquilo que eu preciso. Então você imagina que existe uma mesa estendida, um banquete, com todas as graças que nós precisamos. Está ali. O ato de pedir, de verbalizar, de confessar a fé com a nossa súplica, é como se nós estivéssemos estendendo as mãos para receber aquelas graças, aquele banquete. Então nós precisamos pedir. Isso é humildade. Rezar é coisa de gente humilde. Por isso as 4 qualidades. Vamos lá. A fé, a humildade, a perseverança. E aqui eu quero falar de uma mulher que foi também Ananias na vida de um homem, chamada Santa Mônica. Ela tinha um filho que vivia no pecado. Era que nem Saulo, vivia longe de Deus, vivia na desgrama. E aí aquela mulher, durante 30 anos, ela insistiu, ela perseverou na oração, a oração perseverante daquela mulher, que foi Ananias. O filho dela, depois de 30 anos de joelho dobrado, os joelhos dela estavam esfolados, ela passou 30 anos rezando todos os dias pelo filho dela. O coração do filho dela mudou. Deixou de ser Saulo, começou a ser Paulo. Sabe como que é o nome do filho dela? Sabe, Josi? Agostinho. Santo Agostinho, que foi convertido pela oração de Santa Mônica. Mas foram 30 anos de oração. Por isso, intercessor, não desista de rezar, hein? E a última característica, o pedir coisas. Pedir aquilo que é necessário para a nossa salvação. Porque muita gente se lamenta assim: olha, eu estou rezando, eu até tenho fé, eu peço humildemente, eu insisto, mas parece que não acontece aquilo que eu quero. Eu não fui curado como eu queria, eu não consegui o emprego que eu queria, não consegui o namorado que eu queria. Como é que funciona isso aí? Olha, eu vou contar uma história para você. Tinha um homem que estava naufragado numa ilha deserta. Ele havia sobrevivido a um acidente, a um navio que afundou, a um Titanic, né? Só ele sobreviveu. E ele estava lá numa ilha deserta. Nessa ilha tinha muitas criaturas perigosas, muitos animais peçonhentos, onça, cobra, jacaré, sei lá. Aí aquele homem, com muito esforço, com muita perseverança,
ele fez uma casinha para ele, pegou madeira, pegou cipó, pegou barro daquela ilha, conseguiu se proteger ali. Ele só saía para caçar, né? Aí um certo dia, ele estava caçando e ele escutou um barulho e cheiro de queimado. Ele havia esquecido a fogueira acesa, bateu o vento, ele olhou para trás, sabe o que aconteceu ali, Josi? A casinha dele estava pegando fogo. Então aquela casa que ele construiu com tanto esforço, com tanto trabalho, com tanto empenho, acabou destruída. Aí aquele homem se desesperou, né? Em um primeiro momento, chorou, mas ele era uma pessoa de fé. E ele começou a orar. No primeiro momento não entendeu por que Deus permitiu que a minha casa desmoronasse. Como muitas vezes a gente pensa, né? Por que Deus está permitindo essa pandemia? Por que Deus permitiu essa perda na minha família? Por que Deus está permitindo essa enfermidade? Por que Deus permitiu que a minha casa, que o meu grupo de oração desmoronasse? E aquela casa estava pegando fogo. Aí daqui a pouco aquele homem começou a escutar um barulho de helicóptero. Sabe o que aconteceu? Tinha um helicóptero do exército passando ali perto. Graças àquela fumaça que subia ao céu, como uma oração, aquele helicóptero, aqueles homens do exército, viram que tinha alguém ali e desceram naquela ilha para salvar aquele homem. Então eu quero dizer para vocês isso. Se você, como intercessor, perseverar na fé, na humildade, na própria perseverança, sem desistir, e clamando a sua salvação, não se desespere quando vê a casa pegar fogo. Não se desespere quando a casa desmoronar, porque Deus vai estar descendo do céu para salvar você. Então, gente, quando a gente reza de Santo Afonso de Ligório, com essas qualidades, fé, perseverança, humildade, salvação, das duas uma. Ou Deus atende aquilo que nós estamos pedindo, ou Deus vai nos dar algo ainda melhor. Como diz Santo Tomás de Aquino, Deus só permite o sofrimento quando pode tirar um bem maior. Olha para a cruz do Senhor. Por que o Pai permitiu que o Filho sofresse no Calvário? Para tirar um bem maior, a nossa salvação. Então, persevera firme nessa oração, que depois do Calvário vem a ressurreição. Amém, amém, louvado seja Deus. Aqui fica algo precioso para nós do Ministério de Intercessão, que todo intercessor deve anotar aqui, para termos essa oração que verdadeiramente transforme todas as realidades e alcance o coração de Deus, intercessor. Então, fé, humildade, perseverança e súplica de salvação, né? E a gente entende muito bem que é súplica de salvação, porque essa é a missão do nosso ministério, salvar almas. Sabemos que não somos nós que salvamos, é o próprio Jesus, mas nós suplicamos, né, para que essa salvação aconteça na vida de todos os nossos irmãos e irmãs. É maravilhoso quando o Senhor traz para nós também o exemplo de Santa Mônica, né, ao interceder por seu filho Augustinho, né, quanto que ela perseverou, o quanto que ela foi humilde, quanto que ela teve fé, o quanto que ela esperou na salvação do seu filho, verdadeiramente foi um Ananias, né, e assim nós temos também intercessores que aprender com aqueles que perseveraram em oração. Às vezes a gente quer que a oração, que Deus responda de um dia para a noite, né, seria ótimo, né, mas Deus tem um plano muito maior, assim como teve na vida de Santo Agostinho, através da oração de sua mãe, assim como teve também na vida de Ananias, e assim como tem na sua vida, mas é necessário perseverar, tá certo? Padre, então, diante disso tudo, eu pergunto para o senhor também, o intercessor, ele gera frutos verdadeiramente quando ele tem uma oração que é íntima de Deus? Quais são esses frutos que o intercessor pode gerar, já que ele já percebe que a sua vida é envolvida pela oração, ele entende o seu chamado, que frutos ele pode gerar através dessa intimidade com Deus, através da oração? Olha, os frutos não são outros, senão os frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, né? A alegria, paz, tantos outros. E os dons, né? O amor como dom maior. Esses frutos
são gerados na vida de um intercessor que está em intimidade com Deus, e esses frutos são também gerados na vida do outro, porque ele tem o papel de ser Ananias. Mas eu sempre lembro daquela passagem do Evangelho de João, em que Jesus nos chama a permanecer unido na videira. A videira é o próprio Jesus, né? Então, quando nós somos esse ramo unido na videira, vivendo em estado de graça, vivendo no Espírito, vivendo na intimidade com o Senhor, aí nós podemos ser também essas árvores frondosas colocadas no jardim da igreja para darmos fruto para a vida dos outros. E aqui eu quero lembrar de algo que a gente fala muitas vezes, mas que a gente tem que ser muito concreto, que é o seguinte, voltar ao primeiro amor, não é isso? Seja na nossa vida pessoal, enquanto intercessores, enquanto carismáticos, ou seja nós, como movimento eclesial, de voltarmos às origens que nos impulsionaram enquanto renovação carismática católica. Sabe, Josi, eu sou de um tempo em que eu conheci a renovação carismática católica na década de 90. Muito mais próximo ao início, né? Que foi 67, em Duquesne. Eu não sei quando, como que vocês conheceram a renovação carismática católica, mas eu conheci em grupos que era missa diária, era terço diário, era confissão frequente, era jejum de pão e água na quarta e sexta-feira, era leitura da Bíblia, meditação, intimidade com a palavra, todos os dias em casa. Eu só acredito na oração de quem reza no palco do mesmo jeito que reza dentro do quarto, hein? Senão não é oração, senão não é avivamento, senão é espetáculo. Entendeu? Então tem que ter essa intimidade em casa com a palavra. Eu sou de um tempo em que ser carismático, naquele grupo de oração que eu conheci, era isso. E isso é permanecer na videira. Eu vou repetir. Eucaristia diária, terço diário, confissão frequente, jejum de pão e água, palavra e tudo mais. Então havia, como eu tenho certeza que há em muitos grupos, em muitas pessoas, essa intimidade com o Senhor que gera o fruto da oração. Mas o problema é que às vezes a gente quer chegar no fruto, mas não quer percorrer o caminho. Se não houver a obediência de Ananias, a mudança no coração de Paulo não acontece. Então, se quer ver mudança no teu grupo de oração, quer ver a mudança no coração do teu marido, quer ver a mudança no coração da tua esposa, dos teus filhos, então prossiga o caminho da obediência. E é isso que nós aprendemos com Ananias, e essa é a nossa lição também, seja como padre, como intercessor, como pregador, né, Leandro? Que nós sejamos esses homens e mulheres de obediência, e por isso mesmo, esses homens e mulheres carismáticos, batizados no Espírito Santo. Amém. Então, aqui o Senhor deixou para nós, claro, né, as práticas espirituais, né? Precisamos voltar à origem das práticas espirituais, viver com intensidade, né? Com retidão, sem negligenciar aquilo que a igreja também já nos ensina, né? Confissão, Eucaristia, né? O rosário. Então, aqui não é um segredo, né? Na verdade, deve ter em nós um desejo de estar unido a tudo isso constantemente, né? E a gente vê claramente que o grande fruto da intercessão de Ananias se tornou para nós uma coluna da nossa igreja, né? O fruto da intercessão. Qual tem sido o fruto da sua intercessão, intercessor, nesse tempo? Precisamos ofertar a Deus frutos, homens e mulheres que foram alcançados pela nossa oração. Ananias também teve medo de orar por Saulo, porque ele era um perseguidor da igreja. Ele temeu em orar, em chegar lá e orar por ele, sabe, não sabia o que ia acontecer. Mas olha só o que Deus disse, a forma que Deus animou Ananias a permanecer em oração, encorajar Ananias a orar por Saulo. Ele diz assim, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido,
que elevará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel, através da intercessão de uma pessoa simples, Ananias, um homem simples, uma pessoa simples como nós. Deus agiu em favor, é claro, de Paulo, para resgatá-lo de Saulo, mas agiu em favor da igreja, para proteger a igreja da perseguição de Saulo. Olha quantos males nós podemos evitar através da nossa intercessão, mas tudo isso precisa estar muito decidido no nosso coração, irmãos. Fé, humildade, perseverança, súplica de oração, práticas espirituais e realmente nos reconhecermos como apóstolos desse tempo. Você e eu, todos nós precisamos nos reconhecer como apóstolos desse tempo, apóstolos da efusão, do batismo no Espírito Santo. Precisamos voltar a entender que esse chamado é para nós. Nós atualizamos essa palavra, precisamos tornar essa palavra atualizada através da nossa ação de apóstolos deste tempo, das nossas ações desse tempo. Eu quero mostrar para vocês, nós publicamos pela editora Canção Nova, há 2 anos atrás, Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada. E o que me levou a escrever esse livro, a Josi já conhece, foi a necessidade de nós compreendermos o que significa ser um consagrado à Virgem Maria, que muitas vezes nós sabemos que é tão mal interpretado. E eu sempre lembro que a Virgem Maria é a esposa do Espírito Santo. Não dá para separar o esposo da esposa. Infelizmente, muitas pessoas interpretaram a consagração de uma forma tradicionalista, e aqui, claro, nós amamos a tradição da igreja, né? Eu amo a missa tridentina, embora não saiba celebrar, nunca tenha celebrado, mas às vezes nós corremos o risco de interpretar a coisa de uma forma extremista em alguns aspectos. Muita gente interpretou a consagração à Virgem Maria de uma forma, num extremismo tradicionalista, muita gente parou de orar em línguas por se consagrar a Nossa Senhora, e o que eu quero mostrar é que não dá para separar o esposo da esposa. Uma vez, Josi, me perguntaram assim, o senhor é mariano ou o senhor é carismático? Né? Eu limpei um pouco meu ouvido para ver se eu estava escutando certo, né? Como assim? Eu sou mariano ou eu sou carismático? Eu respondi, olha, eu sou católico. E a igreja, ela é mariana e a igreja é carismática. E aqui, estou falando de todos os carismas da igreja, porque a Virgem Maria, enquanto esposa do Espírito, ela é aquela que tem todos os carismas, né? A maior carismática da face da terra é a Virgem Maria. Por isso a gente não pode querer separar o esposo da esposa. Então nós cremos aqui na igreja que é católica. Escritura, tradição, magistério e tudo aquilo que a igreja é, inclusive a sua realidade carismática. Então eu escrevi esse livro para você que já fez a sua consagração à Virgem Maria, ou para você que ainda não fez, né? Você pode adquirir pela loja da Canção Nova, loja.cançãonova.com. Procura lá. Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada. Autor, Padre Francisco Amaral. Quero convidar também a estar nos seguindo nas mídias sociais. Todo mundo aí segue, né, a nossa página RCC Brasil. Segue também no YouTube, no Instagram, no Facebook, Padre Francisco Amaral. Tenho colocado conteúdo sobre o avivamento carismático da igreja, as aparições marianas, os últimos tempos, a consagração. Segue lá, Instagram, YouTube, Facebook. Padre Francisco Amaral.